Eu acompanho One Piece há mais ou menos 12 anos e cada semana e a cada novo capítulo sempre veio aquela sensação de caramba, que mangá incrível. A cada capítulo isso se tornava cada vez mais verdade e realmente sempre foi assim. A cada capítulo uma nova descoberta, uma narrativa mais incrível que a outra, mas depois de tanto tempo, pela primeira vez, um capítulo de One Piece finalizou pra mim de uma forma um tanto quanto amarga e diferente das anteriores. É um sentimento de alegria, de nostalgia misturado com estranheza e é isso que guia esse capítulo até o final e vamos falar disso e muito mais daquilo que você ainda não viu no capítulo 1057 de One Piece, a cortina final. Mas antes da gente começar, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e bora direto pra esse vídeo. De onde veio esse vento? Mais uma das capas especiais para o filme Red que aparecem seguidas do mangá, contando um pouco da origem da Uta. Dessa vez vemos uma música que apareceu no episódio 1029 do anime, e vemos Uta como um bebê junto com seu pai e o bando dele. E é bem engraçado que o Oda escreve reunião de pais, sendo que 90% dos pais de One Piece são ausentes, mas enfim, né? Shanks tá com o bando dele e parece meio imaturo quanto paternidade, já que ele fica meio incomodado que o bebê tá chorando de madrugada, sendo que isso é bem normal. Embora seja uma gag bem engraçadinha, é isso que guia essa página, né, que conta mais um pouco da origem da Uta. E no quadro seguinte temos algo muito, mas muito enigmático. As onomatopeias de música correm pelo ambiente onde eles estão e uma mulher aparece com um bebê nos braços. O bebê claramente parece ser Luffy pela tonalidade do cabelo dele e por ser muito diferente da Uta, e também porque Uta já parece um pouquinho mais velha que Luffy, mesmo que ainda um bebê. E essa mulher aparentemente está do lado de fora de algum lugar, não sendo o mesmo cenário que Shanks estava, pois podemos ver que ela está fora e dá pra ver uma casa no fundo, como se ela estivesse realmente num lugar fora de dentro de outra casa. E essa mulher, apesar de parecer muito com mais uma versão da Nami, tem cabelos brancos e lembra bastante a Uta. Mas e se for ninguém mais ninguém menos que a mãe do Luffy? Hora ou outra, o Oda disse que ela apareceria no mangá, mesmo que não tivesse uma grande relevância. E bom, é um momento bem oportuno para tal, já que estamos explorando muito a infância do Luffy nesse filme. Porém é muito incerto afirmar isso, a menos que o Oda responda em algum SBS, e também porque analisando um pouco o design da Uta, vemos que a parte branca dos seus cabelos tem uma franja bem grande que cobre o seu olho esquerdo, diferente da parte vermelha. E essa mulher tem apenas cabelos brancos que cobrem seus dois olhos, ou seja, dando mais a entender que é a mãe da Uta e não a mãe do Luffy. De qualquer forma, fica esse mistério no ar e esperamos que o Oda ainda responda isso em um possível SBS. Até porque, meus amigos, se for mesmo a mãe do Luffy, esse cabelo branco, o fato da Uta usar asas, enfim, vamos seguindo pro capítulo, não vou viajar demais aqui não. E na história de capas, algo inusitado acontece quando Caesar aparece no meio do confronto entre os Germa, Katakuri e Oven. E com certeza, como a capa é focada nos Germa, Caesar de alguma forma vai ajudá-los a sair dessa situação para que a história continue. E embora ele seja um fracote, a fruta do gás pode ajudar a tirar ele de ali, já que os efeitos podem sobrepujar o Haki, porque ele pode manipular o gás e até o próprio oxigênio, e principalmente usar isso para uma fuga. E com certeza isso pode acontecer, já que, pelo amor de Deus, a Germa não tem a mínima possibilidade de vencer o Oven e o Katakuri juntos. E se o Caesar não ajudar, não vai sobrar nem a lataria deles, mas enfim. Então iniciamos o capítulo na narrativa do novo e antigo professor do país de Wano. Ele já tinha aparecido antes na obra e é um dos personagens que foram substituídos quando Orochi tomou o controle tirano do país de Wano. Isso vai ser um pouquinho relevante mais à frente para o que eu vou conversar com vocês, mas ele começa a contar a história da vitória desse país em um grande auditório lotado de cidadãos do país de Wano, e toda essa narrativa é o que envolve e guia o capítulo até o final. O Oda escolheu essa forma para representar o fim do arco de Wano, e isso é um pouquinho sério, mas a gente vai falar com vocês lá no final do vídeo. E imediatamente a cena já corta para algo que cortou o coração de muitas pessoas e confundiu a todos sem exceção. Inclusive é esse o motivo de eu estar gravando esse vídeo sozinho. Isaac simplesmente recusou a gravar comigo porque a Yamato não entrou no bando. Inclusive agradeço porque ele queria sair do canal, não era nem só gravar esse vídeo, mas enfim. Vemos uma cena em que Yamato fala que decidiu que não vai com chapéus de palha pro mar. Ela decidiu que vai ficar no país de Wano para viver como Oden viveu no início da sua aventura. E vamos lá. Yamato é um personagem que trouxe muitas controvérsias para muita gente. Muita gente ama, como também tem muita gente que não gosta muito dela porque não vê algo tão incrível na personagem. Mas independente do gostar ou não, uma coisa estava clara desde o início do Onigashima. Não se trata de teoria, não se trata de achismo. A narrativa do mangá estava praticamente escrita para a entrada dela na tripulação. Yamato teve todo um background sobre prisão e sobre correntes. Passou a vida inteira numa prisão feita pelo seu pai e nunca pôde sair do país de Wano. O único momento da sua vida que teve um amigo foi quando o Ace entrou nesse país. Todo o seu desenvolvimento emocional foi sobre a quebra das correntes, da falta de liberdade, de negar o destino que o pai dela colocou para ela e viver
uma grande aventura no mar. Toda a vida da Yamato após esse encontro tinha um objetivo: esperar a chegada do Luffy Joy Boy para que as correntes fossem quebradas e finalmente Yamato pudesse viver a sua aventura. Diante do seu pai, a criatura mais forte do mundo não deu um só passo para trás quando disse: vamos te derrotar e depois disso eu vou pro mar com o Luffy. Uma lealdade total ao seu propósito e ao próprio Luffy que ela via como seu futuro capitão. Depois de toda a batalha, passou o dia sem comer esperando que seu amigo despertasse e afirmou para todo o bando do Luffy que tinha o desejo de ir com eles pro mar. E ainda assim, disse no capítulo passado, 1056, que estava decidida a partir com Luffy. Independente de tradução ou não, é isso que ela tinha dito naquele capítulo, não tenho que negar. Ou seja, independente se você gosta ou não da personagem, se você queria ou não ela no bando, uma coisa tá clara e tá escrita, é fato: o Oda criou toda a narrativa completa para a entrada dela no bando, a ponto de não fazer o menor sentido o que aconteceu nesse capítulo. De uma hora para outra, a personagem simplesmente desistir de tudo isso, do propósito da sua vida, de viver uma aventura, simplesmente para passar mais um tempo no país de Wano, o que não faz nem sentido porque o Zoro deu a volta no país inteiro em menos de 2 dias, mas enfim. Isso não faz sentido porque vai de encontro a tudo que o Oda escreveu desde o início de Onigashima, quando a Yamato apareceu, e simplesmente parece que ele cortou e mudou o plano de última hora por algum motivo. Ainda existem aqueles que teorizam que isso foi só um ensaio para ela entrar à força, assim como o Oden fez quando entrou no bando do Barba Branca, ou seja, no próximo capítulo ela pode aparecer dentro do Sunny, ou tentar forçar a entrada dela no Sunny, mas de qualquer forma esse capítulo tem uma despedida e é inegável o que aconteceu. Eu acho que realmente ela não vai entrar agora. O Oda deve ter algum propósito para isso no futuro, porque ele não faz esse tipo de escolha à toa, a gente sabe de quem a gente tá falando. O Oda é maluco quando se trata de narrativa, de enredo, de buscar detalhe ali do passado, de outra parte do mangá, então deve ter sim algum propósito para isso. Isso também pelo fato de que o Luffy vai ter que voltar no país de Wano, ele vai ter que buscar a Pluton lá de alguma forma quando ele encontrar o One Piece, ou seja, ele ainda vai encontrar com a Yamato lá se ela não sair antes do país, mas de qualquer forma ficou um sentimento de que foi uma escolha mudada na hora e que foi muito rushada e acabou perdendo sentido para um dos melhores personagens introduzidos em Onigashima e que teve um dos mini arcos mais legais de toda a saga de Wano. É uma pena que a gente tenha perdido essa oportunidade tão legal e é mais um dos enredos que ficou em aberto no país de Wano. Inclusive a gente tá produzindo um vídeo só sobre essa despedida, só sobre esse final do arco e tudo que ficou em aberto no país. Ficou muita coisa solta, tem muita coisa solta no roteiro que a gente tem que comentar, então aguardem que esse vídeo vai vir por aí essa semana, vocês vão gostar demais. E dando continuidade, Kinemon e Momonosuke começam a ter memórias sobre Luffy, e essa parte, eu não vou mentir, embora seja um capítulo com muitos problemas, me deixou bem emocionado. Editor, solta aquela. Momonosuke começa a se lembrar de todas as memórias com Luffy, de quando se conheceram, quando não paravam de brigar por Momonosuke ser um covarde e não aceitar que Luffy mandasse nele, da vez em que Luffy motivou a gritar que queria derrotar Kaido, dando início a essa saga, quando disse pro Momo que ele estava se tornando um homem por encarar Kanjuro sem ter medo e que iria salvá-lo porque eles são amigos, e que amigos. Por causa do Luffy, Momonosuke teve a coragem necessária para gritar diante de toda Onigashima, de Kaido e de todo o exército que ele se tornaria o novo Shogun daquele país. Ele também se lembrou de quando Luffy prometeu que venceria Kaido pra ele, então cara, foram momentos muito bonitos de ver nesse capítulo, de relembrar, né, de lembrar tudo que aconteceu nessa saga. E então voltamos ao presente e ele e Kinemon estão irritados porque Luffy vai embora sem se despedir deles, e sinceramente cara, isso é bem a cara do Luffy mesmo. A cena corta pro porto, onde temos os 3 supernovas prontos pra seguir viagem. Luffy e Law infelizmente não tiveram uma despedida digna, e Oda não decidiu mostrar ou dar destaque pros dois, mas eles encerraram sua aliança quando o Law disse que da próxima vez eles serão inimigos quando se encontrarem. Chopper até tenta se despedir do Law e ele manda o médico do bando calar a boca. E bom, a gente realmente esperava uma despedida digna pro Luffy e pro Law. Embora eles não sejam muito amigos e não tenham aquela relação de carinho, o que um fez pelo outro foi muito significativo, e principalmente o que Luffy fez pelo Law em Dressrosa. Tudo que eles passaram juntos desde o início da saga Yonkou nos faz pensar que pelo menos uma página dupla ou uma página inteira eles poderiam ter para conversar e para se despedir e acabar essa aliança. E isso poderia ter existido até para nós leitores, cara, seria uma cena muito bonita se a gente visse isso. A gente passou tanto tempo com esse personagem junto com o Luffy, e ele simplesmente dizer uma caixinha de diálogo e ir embora foi uma coisa que me deixou um pouco decepcionado, mas ainda assim, eu acho que não é um adeus, principalmente pelo que vamos falar daqui pra frente. Então os injustiçados, entre aspas, chegam no porto para cobrar o Luffy da sua despedida, então Momonosuke vem com toda a sua fúria, pula em cima de Luffy com uma expressão violenta de raiva e dá a sua ordem como Shogun: por favor, não vão embora. Cara, eu não sei pra vocês, mas essa cena foi muito legal e mostrou toda a gratidão de Momonosuke e todo o país de Wano como um todo pro Chapéu de Palha, porque por mais que Luffy se negue como um herói, o que ele fez por esse país foi incrível. Então é muito legal ver que pra Luffy, Momonosuke é o irmãozinho mais novo dele. E realmente, o que os dois tiveram foi uma relação de irmão mais velho e irmão mais novo desde que se conheceram. Então Luffy fez aquilo que todo mundo já tava esperando, e ele entrega uma bandeira gigante dos Mugiwaras pra Momonosuke e afirma: mexer com o Wano é mexer com os nossos companheiros.
companheiros e comprar briga com a gente. Finalmente temos a declaração, o Wano agora é território dos Chapéus de Palha. E cara, isso é muito quer dizer, isso é muito incrível. Todos sabíamos que isso ia acontecer, mas ver na realidade é muito melhor. Luffy tem se tornado um pirata de destaque absoluto, e com a Ilha dos Tritões e com o povo de Wano como seu território, o garoto simplesmente possui 2 armas ancestrais em suas mãos. Meus amigos, essa história tá bem próxima do final. E mais, Luffy afirma que quando qualquer um dos 3, Kinemon, Momonosuke e Yamato, quiserem se tornar piratas, ele volta especialmente para buscá-los, ou seja, ele tinha aceitado Yamato que não quis ficar, no bando, só que ele não quer aceitar covardes no seu bando. Luffy, eu acho que você esqueceu alguém dentro do Sunny aí então. Então os 3 supernovas partem e mais uma vez acontece uma briga. Eles iriam descer pelo porto de Hakumai, mas é claro que o Kid vem e solta um lá, os caras vão pelo porto porque é mais seguro. E o que é que as 3 antas fazem? Simplesmente pulam com os navios cachoeira abaixo. E sim, esses são os 3 grandes piratas que venceram os Yonkous. Fazer o que, né? Então o narrador entra e fala sobre os 3 capitães fora da lei que se aliaram ao Wano e conseguiram vencer Kaido e Big Mom, e que esses 2 trouxeram um tsunami que obliterou todos em seu caminho e acabaram vencendo. Algo muito importante sobre eles é que possivelmente já sabemos as 3 ilhas para onde os 3 vão. Na One Piece Magazine e na Rurubu One Piece, 2 revistas que nos apresentaram o mapa do novo mundo de One Piece e todas as ilhas já apresentadas até o momento, a gente pode ver para onde os 3 vão. Inclusive isso foi muito pontuado pelo Bruno Bandeira no vídeo dele, inclusive um salve pro Bruno, a gente quer muito fazer live com ele. Nesse mapa a gente pode ver as ilhas, e é o seguinte, Luffy tinha ficado com o Sudeste, Law com o Nordeste e Kid com o Leste. E agora, comparando o mapa apresentado no capítulo passado e o mapa da revista, vemos as possíveis rotas para onde eles vão. Primeiro Kid, ele vai para a ilha Hashinozu, ilha de ninguém mais ninguém menos que Barba Negra. E se eles estão procurando pelo Homem da Cicatriz, e se a teoria do Aokiji ser esse homem estiver realmente correta, faz todo sentido que Kid vá para esse lugar. Luffy vai acabar ficando com a ilha Shinx, ilha protegida por Marco, onde possivelmente estão os túmulos de Barba Branca e de Ace. Será que teremos uma cena emotiva do Luffy visitando o túmulo do irmão? Se a gente tá no final da história, seria incrível ver essa cena. E mais, um dos personagens que ainda não apareceram depois do fim desse arco foi ninguém mais ninguém menos que Edward Weevil, o possível filho do Barba Branca. Será que então o Luffy vai se encontrar com ele nessa ilha e ele vai encarar esse cara de frente? Eu tô muito ansioso pra ver isso. E por fim, o mais inesperado de tudo, que é Law indo em direção a Elbaf. Foi uma surpresa ver isso, o que nos leva a crer que ainda teremos muito mais do Law na obra, já que com certeza o Luffy ainda irá pro país de Elbaf, o que justificaria eles não terem tido aquela despedida que eu falei anteriormente no vídeo. Vamos ver o que o destino aguarda pra esses 3 e o que a gente tem guardado pra história, mas de qualquer forma, estamos muito empolgados. E é aqui onde eu queria conversar com vocês. Vamos lá, essa parte do vídeo não tem roteiro, é apenas eu falando de fã pra fã, falando com vocês aqui do canal e pra quem mais for chegando que ver esse vídeo, que é uma cena que causou muita discussão na internet e com toda razão. Como eu tinha falado no início do vídeo, o Oda escolheu aquele narrador pra contar a história que aconteceu no país de Wano, pra que a gente chegasse na conclusão e se fechassem as cortinas desse capítulo. Acontece que todo esse capítulo acaba concluindo nessa cena, que foi a cena da Hiyori. O professor começa a contar tudo o que aconteceu, o que o Orochi acabou fazendo em nome do clã Kurozumi, e como ele destruiu o país e como foi a vitória dos aliados sobre o Orochi. E o que é problemático nisso tudo? A história da origem do Orochi nos conta como ele se tornou esse vilão desprezível que ele se tornou. E sim, o Orochi pra mim tinha que ter esse final mesmo, isso é inegável, o que ele fez é imperdoável e foi uma coisa terrível, uma das piores coisas que a gente já viu em One Piece até hoje vinda de um vilão. Porém, existe um problema nisso. Ele se tornou esse vilão desprezível pelo passado dele. O que aconteceu? O clã Kurozumi teve um antepassado que tentou tomar o trono de Shogun, e a avó do Orochi acreditava que o Orochi tinha que tomar o trono por direito, ou seja, ela acreditava nesse antigo criminoso da família deles. Acontece que o homem que cometeu esse crime já tinha sido punido, só que o país de Wano não parou. Todo o povo de Wano, inclusive motivado pelos Kozuki, acabaram caçando os Kurozumi por muitos e muitos anos, até que Orochi descobriu essa história e quis criar o seu plano para tomar o trono e se vingar dos Kozuki. Só que vocês percebem que tudo isso, todo o cenário que estava em Wano agora, dos 20 anos, foi motivado por um ódio do passado pelos próprios Kozuki e pelo povo do país? Óbvio, eu não tô dizendo que o Orochi estava certo de forma nenhuma pelo que ele fez, mas o povo de Wano acabou motivando sua própria queda por uma atitude errada do passado. Eles acabaram caçando gente inocente e matando gente inocente simplesmente por um criminoso, por achar que aquela família era maldita como um todo. Só que não era, e por isso o Orochi acabou se tornando o que ele se tornou, e novamente o Orochi é um desprezível e ele merecia o final que ele teve. Só que o problema tá na fala da Hiyori. Muita gente falou sobre a tradução, existe sim a possibilidade de que seja um trocadilho com o Oden, porque o Oden morreu
dizendo que quanto mais fervido melhor ele ficava, só que tem um problema nisso. Oden é literalmente o nome de uma comida, e o Oden é o nome próprio dele. Ele não falou com Kozuki quanto mais fervido melhor ele fica, ele tava falando sobre ele próprio. E a ambiguidade dessa cena é além do significado da morte do Oden, que ele sabia que a sua morte teria significado, como também sua própria vida foi ferver, a vida dele foi incrível e ele viveu grandes aventuras. Então era um paralelo bonito pra morte dele, embora fosse uma morte muito triste. Já a do Orochi não, a gente tá falando de um vilão morrendo. E o que o professor e a Hiyori falam é muito forte, porque embora ela esteja fazendo um trocadilho com carvão, já que Kurozumi é carvão negro ou carvão obscurecido, e que o propósito do carvão obviamente é queimar, ainda assim ela não tá falando propriamente do Orochi, ela tá falando que Kurozumi nasceu pra queimar. Então ela tá generalizando toda a família, e todo o povo de Wano comemora escutando isso. Então mais uma vez, é simplesmente um resgate de todo o ódio que aconteceu no passado. Óbvio que todo o país tá inflamado e ainda é muito recente o que o Orochi fez, mas ainda assim é uma escolha muito ruim de palavras, e eu acho que o Oda poderia ter feito essa cena de milhares de outras formas diferentes, ter falado disso de milhares de outras formas diferentes. A Hiyori literalmente poderia ter dito que só o Orochi que deveria ter queimado por tudo que ele fez, e ela, mais do que ninguém, deveria saber disso, que esse ódio desnecessário foi o que trouxe o país aonde ele estava. Se ela queria representar o pai dela e os Kozuki, ela deveria ter entendido essa mensagem, entendido que Orochi foi o que fez o mal, e não o clã dele como um todo. O próprio Oden, quando descobriu a história do Orochi, quando ele descobriu o que aconteceu com o Orochi, que o motivou a ser assim, ele próprio teve empatia pelo Orochi, embora ele tivesse raiva pelo que o Orochi estava fazendo. Ele sabia que aquilo que o clã dele fez estava errado. Ele queria consertar o que o Orochi estava fazendo, mas ele sabia que o passado era inegável. Então ver a Hiyori e o povo de Wano comemorando isso e falando essas palavras, só reforça o ódio que eles tinham no passado, e parece que é um ciclo de ódio sem fim. Eu espero que o Oda de alguma forma ainda fale sobre isso, ainda dê um contexto melhor pra essa cena, mas cara, ficou uma coisa bem amarga e é bem contra aquilo que One Piece representa. One Piece sempre teve isso, a gente tem o arco de Water 7, onde o Frank fala que viver não deveria ser um pecado. Ninguém deveria ser julgado pelos erros de seus antepassados, assim como foi com o Ace, assim como foi com o próprio povo de Ohara, que teve toda a sua ilha destruída por um pecado que nem existia. E sim, eu sei, o Ace, o povo de Ohara, os Tritões e tantos outros personagens são heróis e são do grupo dos bonzinhos, mas ainda assim, isso não deve existir pra nenhum lado da moeda. Eu sempre fico com a fala que o Barba Branca disse: não importa de onde você veio, nem que sangue você tem nas suas veias, todos são filhos unicamente do mar. Isso também só me lembrou a fala do Flamingo, sobre aqueles que ficam no topo definem o que é certo e o que é errado. Basicamente, os Kozuki perderam o trono pros Kurozumi, eles escreveram a história como certo, assim como os professores que eles mudaram no passado, então os Kozuki novamente tomaram o trono, e a Hiyori só reforçou o mesmo pensamento, e eles definiram o que é justiça e o que os Kurozumi deveriam queimar. Então isso é uma cena bem problemática, eu espero que o Oda fale mais sobre isso. Novamente eu quero reforçar aqui pra vocês que isso é de fã pra fã, de forma nenhuma eu tô julgando o Oda como escritor, nem tô julgando a obra como um todo, de forma nenhuma, é só essa cena que ficou bem amarga, e a gente espera que ainda tenha uma conclusão pra isso, pra que o arco de Wano, que sempre falou sobre liberdade, que falou sobre quebra de correntes, que falou sobre alegria, sobre sorrisos, não termine dessa forma, com a repercussão de um ódio. Eu acredito que não é isso que o Luffy faria, e eu acredito que não é isso que o Guerreiro da Libertação trouxe pra esse país. Então depois dessa cena temos mais uma narração, e o narrador fala que isso será uma história que vai florescer nas próximas gerações, e que essa é a história de como guerreiros famosos recuperaram a sua glória, e o próprio Oda fala que isso conclui a história e o conto que temos do país de Wano, e que é uma hora para uma pausa bem merecida até nos encontrarmos novamente, indicando que sim, a gente ainda vai voltar no país de Wano. Pelo amor de Deus, eu não quero mais ver esse país, mas pela importância que o país tem, a gente vai realmente ver tanto a Pluton quanto o país de Wano, quanto Yamato, Kinemon e Momonosuke e o restante dos bainhas. E por enquanto é um adeus, e é assim que termina o arco do país de Wano na cortina final. E concluindo esse vídeo, sim, teve alguns problemas em relação a esse capítulo, tem coisas que a gente sim tem que debater, inclusive falem muito nos comentários sobre isso, eu quero ver a opinião de todos, se vocês têm uma visão diferente da nossa, se vocês viram de outra forma essas cenas, e se vocês gostaram da forma como foi finalizado o arco do país de Wano. De qualquer forma, é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa teu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa no YouTube. Também não se esqueçam de ver o Discord do canal, a gente sempre tá lá para conversar com vocês, a galera é muito ativa tanto no chat quanto nas calls, vocês vão gostar demais. Também sigam a gente no Instagram, onde vocês vão ver o post de perguntas para vocês mandarem as perguntas e a gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, valeu!